Então, pessoal, continuando aqui a nossa explicação, nós já explicamos as duas variações. Nós explicamos a variação regional, que depende da região que a pessoa more. Talvez outro país que fala a língua portuguesa, nós vemos que tem diferença sim no sotaque, em algumas palavras. Também mudanças internas no próprio país, né? Quando a gente viaja para o Nordeste, né, para outras regiões, a gente consegue perceber um jeito peculiar, né, um jeito diferente de se expressar. Isso é variação geográfica, né, de região, no caso aqui do país, tá bom? A segunda que nós falamos foi a variação histórica. É a mudança da língua à medida que o tempo vai passando. Então, a gente viu até alguns exemplos sobre isso. Agora eu vou explicar sobre a terceira variação, que é a variação social. Como vocês estão vendo aí, a variação social refere-se à forma que a língua se emprega em diferentes classes ou grupos sociais. A variação social, ela tem muito a ver com o grau de estudo da pessoa. Então, pessoas mais estudadas, ela usa um tipo de fala, um tipo de linguagem. E pessoas que têm menos estudo usam outro tipo de linguagem, tá? Então, variação social tem muito a ver com o grau de estudo da pessoa. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui do linguajar jurídico. Então, imagina lá um advogado, um juiz, e ele vai falar assim, ó, o réu vive de espórtula, tanto que é notória sua cacosmia. E aí, entendeu? É muito difícil entender. Ele está falando português? Essa é a pergunta dos meus alunos. Está falando português, professora? Então, você se parecendo que está falando grego. Mas é português. Mas é uma linguagem muito específica de um grupo de pessoas, seja ele advogado, juiz, a equipe jurídica. Então, no português existe isso, existe uma variação dependendo, por exemplo, do trabalho, da profissão da pessoa. Agora, nós vamos ver uma outra expressão de um grupo, que é o grupo dos surfistas. Aí ele fala assim, ó, oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom quando tá batendo aquelas ondas na prainha. Tá show, valeu, brigadão. Tá percebendo o estilo da conversa? O linguajar? Refere-se a um grupo, né? A um grupo social, o grupo dos surfistas. Então, ele tem ali expressões da área ali, do grupo ali. Então, a variação social, ela nos ajuda a identificar que grupo a pessoa pertence. Pela forma de se falar, as expressões que ela usa, a gente consegue perceber se ela é um surfista, um skatista, de que grupo social que ela é. É um médico, um advogado, é um professor? A gente consegue, pela fala dela, pelas expressões que ela usa, conseguimos perceber de qual grupo social que ela é, ok? Por isso eu separei dois pontos relacionados à variação social. O primeiro é chamado de jargão, que são essas expressões mais específicas da área de atuação, de profissão, né? Igual eu coloquei, significa uma linguagem, deixa eu baixar aqui, pouco compreensível e, em muitos casos, pode ser específica de um grupo profissional ou sociocultural. Então, são expressões que envolvem a área da pessoa, o trabalho dela. Olha, por exemplo, essa tirinha que eu coloquei. Imagine a cena. Você vai no médico, aí você pergunta, ô doutor, o que eu tenho? Aí o doutor responde isso aí que ele falou, olha, de acordo com o laudo, presta atenção que você tem. Você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí você olha para o médico e fica, meu Deus, quanto tempo de vida eu tenho? Porque eu não entendi nada que ele falou, só sei que deve ser grave. Tá vendo? Por quê? Porque é uma expressão que ele usou da área médica. Isso é jargão, são palavras que envolvem a área médica. Eu, como paciente, eu não sei, eu não tenho nem obrigação de saber. Aí depois o médico explica, calma, não se preocupe, é só um furúnculo.
Por que não disse logo que era um furúnculo? Tinha que falar que é uma inflamatória, necrose subcutânea, entendeu? Então, na vida, vocês vão passar por isso, vão ser expressões da área da pessoa, dali muito específico. E só para vocês terem uma ideia, tem algumas expressões da área médica, jurídica, que nem no nosso dicionário comum, esse que nós temos em casa, explica essas palavras. Por quê? Porque são da área. Então, por exemplo, se eu for fazer medicina, eu vou comprar um dicionário da área da medicina. Ok? Eu vou fazer advocacia, eu vou comprar um dicionário da área, que vai estar ali as expressões, as palavras relacionadas àquele grupo social, tá? Agora, o segundo ponto que eu coloquei aí são as gírias, que fazem parte da variação social. Quando você, dependendo da gíria que a pessoa usa, a gente consegue identificar que grupo que ela é. Por exemplo, as gírias, aí eu vou até colocar o que está aqui, ó, formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código para a comunicação entre si e para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo. Então, normalmente, quando se pertence a um grupo, eles se usam gírias daquela área, ok? E é muito comum as gírias, principalmente no grupo, né, dos jovens. A maior parte dos jovens que a gente conhece usam-se muitas gírias, ok? E algo interessante que eu gostaria de falar é que as gírias, elas mudam de acordo com o tempo. As gírias não estão no dicionário, ok? As gírias não estão no dicionário, porque ela muda de significado, porque ela muda muito rápido com o tempo. Por isso que elas não estão no dicionário. Por exemplo, eu peguei aqui, pesquisando assim algumas gírias mais antigas. Por exemplo, a gente tem essa aqui, ó. Ih, você é chato de galoche. Conhece? Significa pessoa muito irritante, muito chata. E vai na onda da pessoa. Isso aqui minha mãe falava direto. Vai na onda para você ver. Tipo assim, vai seguindo a pessoa para você ver onde você vai. Pessoa que dança muito bem. Nossa, você tem um pé de valsa. Quando acontece uma briga na rua com os vizinhos, aí você fala assim, nó, que bafafá que foi. Então, são expressões do passado, são gírias que provavelmente vocês, que são jovens, né? Provavelmente vocês nunca ouviram. Nós temos também as gírias atuais. Começa a pensar em gírias que vocês usam, vocês jovens, e que seus pais não entendem. E que até acham que é palavrão, né? Por exemplo, hoje as pessoas estão usando muito crush. Ah, ele é meu crush. É uma gíria muito nova, né? Uma palavra que veio do inglês, né? Ah, quando é uma coisa muito legal, assim, ó, que top! Ou show, que top! Expressões atuais. Uma que está usando aqui, ih, tá pistola. Como tá muito bravo, muito irritado. Ih, tá pistola. É uma expressão. Uma expressão recente, que ranço. Nó, tem um ranço dela. Até hoje eu não consegui explicar o que significa a palavra ranço. É um ranço dela. Não tenho, ainda não consegui achar uma palavra que define a palavra ranço. Não sei se é uma palavra nojo, irritância, não sei, mas é ranço. São gírias atuais, gírias que nós usamos, né? E lembrando disso, as gírias mudam com o tempo. Se você perguntar aos seus pais algumas gírias da época dele, você vai anotar várias. Se perguntar ao seu avô as gírias que ele conhece e que ele usava, vai anotar outras. Então, as gírias, à medida que a sociedade muda, as gerações de jovens mudam, as gírias, elas nascem, elas crescem e elas morrem com o tempo, tá bom? Na próxima aula eu continuo aqui o assunto da variação.